15ª etapa da EJA, da Educação de Jovens e Adultos do município de Picos. Graças a Deus, então, aqui reunidos para mais uma videoaula de História com o professor Ronaldo Moura. E nessa nossa videoaula, então, de História, nós vamos aí, então, dar continuidade ao nosso assunto. Então, para irem acompanhando, abram um livro aí na página 182, a partir do tópico A Era Vargas, de 1930 a 1945. Ou seja, esse período de governo de Vargas ficou conhecido como a Era Vargas, porque justamente ele ficou no poder durante 15 anos. Ok, pessoal? Ou seja, era remete a 15 anos. Então, literalmente, ele ficou 15 anos no poder. Logo depois de Dom Pedro II, ele foi o que mais tempo ficou no poder. Como nós sabemos, Dom Pedro II, um dos imperadores do Brasil, ficou no poder de 1840 a 1889, por quase 50 anos. Depois de Dom Pedro II, sim, foi Vargas que ficou no cargo máximo do Brasil com mais tempo no poder, ou seja, por 15 anos. E aí, pessoal, nós podemos dividir esses 15 anos da Era Vargas em 3 períodos. O primeiro período, que vai de 1930 a 1934, ficando conhecido como governo provisório. Governo provisório por quê? Porque ele estava governando o Brasil de forma provisória, ou seja, sem ter sido oficialmente eleito. Consequentemente, ele, que tinha assumido o poder, como nós vimos, através de um golpe, derrubando o Washington Luiz, impedindo a posse de Júlio Prestes, consequentemente, ele não tinha até então, vamos lá, até 1934, sido eleito, ou seja, pelo voto. Então, esse período ficou conhecido como governo provisório. Aí sim, em 1934, de forma indireta, pela Câmara dos Deputados, ele foi eleito, começando o seu governo constitucional, que durou de 34 a 37. Em 37, ele dá um golpe dentro do golpe. Ele já tinha dado um golpe para assumir o poder em 30, deu um outro golpe político em 37 para permanecer no poder. E, consequentemente, o argumento para isso foi o famoso Plano Cohen, ou seja, uma homenagem, a um comunista húngaro, o Bela Kun, e, consequentemente, com esse plano que dizia que iria ter assassinatos de importantes políticos no Brasil, incêndios a igrejas, greves operárias, ou seja, um plano amedrontando, aterrorizando a população brasileira. Foi então com esse argumento que ele centraliza todo o poder em suas mãos, colocando em prática um regime, sim, ditatorial, autoritário, repressor à oposição, que vai durar de 37 a 45. Ficando esse seu governo autoritário, ditatorial, conhecido como Estado Novo, que era até o mesmo nome do regime totalitário português, tá certo, pessoal? E aí, que aspectos importantes teve esse governo Vargas de 30 a 45, pessoal? Nós podemos dizer que ele foi, então, o primeiro presidente do Brasil que, de fato, vai investir na industrialização. Pessoal, desde 1500, os governantes brasileiros ou o próprio Portugal não investiam na instalação de indústrias, tá certo? Ou seja, até então, até 1930, principalmente durante a República Oligárquica, os governantes brasileiros investiam no agronegócio, na produção agrícola voltada para o mercado externo. É Vargas que, sim, vai continuar investindo na produção agrícola, mas vai dar uma atenção muito especial para a produção industrial, querendo colocar o Brasil ou conectar o Brasil, tá certo? Numa revolução industrial que Europa, Estados Unidos, Japão já viviam há muito tempo. Então ele queria, pelo menos, incentivar a industrialização para se aproximar daquilo que acontecia em outros continentes, em outros países. Então, sim, na história do Brasil, o primeiro líder político brasileiro que vai incentivar a industrialização foi, sim, Getúlio Vargas. E sua política vai ter caráter nacionalista, ou seja, valorização bastante dos interesses nacionais. Ou seja, ele vai, sim, governar o Brasil, principalmente motivando
indústrias, empresas, negócios brasileiros a explorar as riquezas nacionais em detrimento de empresas estrangeiras, principalmente nossas riquezas naturais, os nossos minérios principalmente, tá certo, pessoal? Aí, um outro ponto importante no nosso livro, pessoal, é essa Revolução Constitucionalista de 1932, ou seja, vai ser uma revolução ou uma revolta que aconteceu no estado de São Paulo, nesse ano aí, de 1932. Por que ela vai acontecer, pessoal? Se lembra que em 1930, através do famoso golpe político de Vargas, ele derrubou o paulista Washington Luiz e impediu a posse do novo presidente paulista, Júlio Prestes. Então, os paulistas, a oligarquia, os ricos fazendeiros de São Paulo, estavam bastante contrariados a Getúlio Vargas. E então, em 1932, eles vão organizar essa revolução para tentar derrubar Vargas do poder, para reaver, para ter de volta o poder em suas mãos. Quais os motivos? O motivo principal são a oligarquia paulista, os ricos latifundiários paulistas, querendo ter o poder de volta. Mas será que teria adesão popular só com esse motivo? É aí então que eles inseriram outras motivações. Passaram a exigir uma nova Constituição para o Brasil, já que o Brasil agora estava sendo governado por Vargas, tinha posto fim à República Oligárquica, que se fizesse uma nova Constituição. Ele estava, como eu disse, governando de forma provisória, sem uma Constituição e sem ter sido eleito pelo voto. Então os paulistas, eles então vão pressionar Vargas para exigir uma Constituição. Um outro motivo, pessoal, é que eles estavam exigindo para o estado de São Paulo um governador civil e paulista. O interventor de São Paulo era um militar e pernambucano. Então, vão ser esses motivos: exigência de uma Constituição para o Brasil, a exigência de um governador civil e paulista, mas principalmente querer o poder de volta. Vão fazer com que eles lutem contra Vargas. E aí, essa revolta estoura em 1932, estoura e se desenvolve entre julho e outubro de 1932, lá no famoso Parque do Ibirapuera, tem até um totem enorme, uma coluna de pedra enorme, em homenagem a essa Revolução Constitucionalista de 1932, que Vargas conseguiu sim sufocar, tá certo? Mas ele conseguiu sim sufocar como? Concedendo algumas ações aos paulistas, como por exemplo, nomeando Pedro Toledo para o governo do estado de São Paulo, Pedro Toledo, que era civil e paulista, como também convocando para o ano de 33 uma eleição para a constituição de uma Assembleia Nacional Constituinte, para então esta colocar em prática a construção de uma nova Constituição do Brasil. Ou seja, de 3 exigências dos paulistas, eles foram atendidos em 2. Aqueles mais queriam, que era reaver o poder, isso Vargas sufocou. Então, pessoal, no ano de 1934, passou a valer uma nova Constituição para o Brasil. Constituição essa promulgada, colocada em prática por Getúlio Vargas. E essa Constituição, ela trouxe principalmente, pessoal, o direito de voto às mulheres. Então, oficialmente, as mulheres no Brasil passaram a ter o direito de voto a partir de 1934, a partir dessa Constituição. Mas, como sabemos, pessoal, em 1937, através do famoso Plano Cohen, Vargas instaura no Brasil um regime autoritário, ditatorial, centralizador, onde ele não vai aceitar a oposição. E para esse sistema político valer, ele então impôs, que é a mesma coisa de outorgar uma nova Constituição, que foi a de 1937. E aí, entre 37 e 45, principalmente aí no ano de 43, ele colocou em prática, pessoal, a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, aonde, então, nesse documento, existiam leis que regulamentavam tanto o trabalho urbano quanto o trabalho rural. Criação aí de direito a férias, tá certo? Direito a um descanso semanal remunerado. Então, vários direitos trabalhistas, como o próprio nome do documento fala aí, foram consolidados em 1943
por Vargas. Era uma forma de prestigiar os trabalhadores, consequentemente os acalmando, impedindo revoltas operárias trabalhistas contra a sua estrutura ditatorial de poder. Tá certo, pessoal? Então nós vamos finalizando nossa videoaula por aqui. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu, pessoal!